Agora são 10h08. Jangadeiro Band News FM. Entrevista. Desculpa. O velho guerreiro Chacrinha já dizia e já cantava pedra desde a década de 80. Quem não se comunica se trumbica. A frase a gente pode aplicar tanto para a vida pessoal, também para relacionamentos, como para os negócios. Comunicar é a chave do negócio. Parece simples, não é? Mas não é bem assim. Mesmo em pleno 2023, ainda existe quem subestime o poder da comunicação. Como é que as empresas podem trabalhar a comunicação para alavancar negócios? Onde é que entra o marketing pessoal para gerar oportunidades? No JJ Entrevista de hoje, excepcionalmente, nesta terça-feira, recebemos Elisiane Colares, fundadora, sócia-diretora da Advance Comunicação, agência cearense, e que é também uma das principais agências independentes do país. Bom dia para você, minha querida Elisiane Colares, seja bem-vinda, muito obrigado pela participação. Bom dia, Noná. Bom dia, Yuri. Bom dia. Uma honra estar aqui com vocês. Bom Obrigado. dia para todos os ouvintes. Lembrando que o ouvinte, o internauta que acompanha a conversa com Elisiane Colares na 101,7, pode também acessando aí Facebook, YouTube, Twitter do Jornal Jangadeiro, pelo 981-54-3814 e nos chats do YouTube e Facebook você manda perguntas, indaga também. Vamos lá, começar perguntando um pouco sobre você. Como é que a comunicação entrou na sua vida? Bom, a minha história começa no Banco do Nordeste, né? Eu trabalhei na área de comunicação do Banco do Nordeste, lá foi o meu berço, digamos assim, a minha grande escola. Trabalhei na área de marketing, na área de planejamento, na área de relações públicas, e ali eu tive uma oportunidade de vivenciar como uma instituição, né, precisa, uma instituição, e aí a gente entende as pessoas também como, né, instituições individuais, né, precisam da comunicação, né, para se relacionar com os seus públicos de interesse, para evitar os ruídos, né, que são mais poderosos do que o que a gente imagina, né, na compreensão da comunicação do dia a dia. E aí isso tanto serve para uma comunicação de imagem, né, de como as pessoas lhe percebem, né, você não é o que você é o que parece ser, né? E aí é onde há um cuidado, né, um atendimento mais profissional, uma condução mais profissional da comunicação vai fazer com que aquela empresa, aquela instituição, aquela imagem seja construída de uma forma sem ruídos, né, do que se pretende, e que as pessoas percebam de fato o que está por trás, né, daquela instituição, daquela marca. Eu tenho aqui uma data, 1995, que seria o início das atividades da Advance, correto? Isso, correto. Vamos completar agora. Conta como é que foi esse início. Bom, saindo do banco, né, teve um momento no Banco do Nordeste que as cargas horárias foram reduzidas e naquele momento, eu trabalhando já há muito tempo com comunicação no banco, eu vi ali a oportunidade de abrir uma pequena agência, né, para atender clientes pequenos, né, fazendo projetos. Eu já era, vamos dizer assim, de uma certa forma consultada, eu era muito abordada, eu participava ali, meu marido, né, era sócio do Bloco Canguru, então eu, como diretora de arte, fazia abadás que foram premiados, e ali começou uma oportunidade que foi abrindo horizontes, e foi quando a gente começou a Advance, de uma forma muito orgânica, né, sem grandes pretensões, sempre com muito cuidado ético, né, de não ir em clientes de outras agências. Então a gente foi crescendo a passos curtos, mais firmes. E aí, em poucos anos, a gente foi conquistando alguns clientes importantes no mercado e fomos ganhando corpo, né, conquistando uma equipe maior, né, um time de talentos, e de uma forma orgânica a gente foi crescendo, e hoje a gente já está no Brasil todo e atendendo projetos até globais, né, como a gente fez com um cliente como o Angola Cables, né, que a gente atende em outros países, né. Nesses 28, quase 30 anos da Advance,
Qual é a avaliação que você faz do crescimento do setor de comunicação das empresas com a parceria da sua empresa, da Advance? A evolução. Olha, Manuel, a gente tem uma história de crescimento junto mesmo, né? Então, quando a gente pegou a conta da PagMenos em 2001, a PagMenos tinha 160 lojas, hoje a PagMenos tem 1.200 lojas. Então, é um trabalho de parceria, né, que a gente está ali muito comprometido, muito presente no dia a dia, e eu só acredito no sucesso de uma relação de uma agência com um anunciante, numa situação de muita participação, de muita presença, da gente respirar o negócio, o mercado daquele cliente, para que a gente tenha condições realmente de levar as melhores soluções mais criativas, né, perceber as oportunidades que estão no ar. Então, foi assim que a gente foi crescendo, né? Uma conta também muito importante, que foi um passo muito grande assim, no crescimento da Advance, foi a conta da Rabelo, né, que a gente conquistou ainda no século passado, né, em 98, e ficamos com essa conta aí durante muitos anos, e crescemos juntos também, né? Quando a gente pegou a Rabelo tinha 6 lojas, e a Rabelo chegou a ter mais de 100 lojas espalhadas por todo o Nordeste, e ali a gente estava ali sempre muito presente, levando essas soluções, não só a solução criativa, mas a execução, né, de campanhas que tivessem muito poder de visibilidade, de sensibilidade, de tocar as pessoas, de fazer a marca ser cada vez mais forte, porque a marca forte é o que traz lucratividade a médio e longo prazo para o negócio, né? Então, muito importante essa visibilidade, mas com uma estratégia por trás, e a gente ativar vendas, né? Porque as empresas precisam de caixa para sobreviver. Então, é uma combinação de construção de marca e ativação de vendas o tempo inteiro ali trabalhando de uma forma muito integrada e muito inteligente. É isso que a gente propõe, né? Interessante você falando aí, eu estou me reportando um pouco aqui ao passado. O comportamento do empresário já tinha uma preocupação com esse setor do marketing, o setor da comunicação, ou isso veio se adaptando de acordo também com a projeção do trabalho de vocês? A gente percebe evolução, né? Graças a Deus, né? Que bom que tem evolução. Mas a gente tem o trabalho das agências como a Advance, que também atuam no mercado, grandes agências também multinacionais, são muito presentes no Brasil, mas eu diria que é uma questão de sobrevivência mesmo, né? À medida que os anunciantes vão percebendo que eles vão perdendo força e deixando um mercado aberto para a entrada de grandes concorrentes, né, que vêm muitas vezes multinacionais, enfim, que vêm de outros mercados, e eles não vêm para brincadeira, né, e eles não trabalham de uma forma amadora, eles assinam pesquisas, eles estão monitorando cada informação sobre a marca, a força da marca, e se as empresas não tiverem uma solução de marketing, né, de comunicação muito bem estruturada, elas vão baixar a guarda para a entrada de grandes concorrentes, né, que podem ameaçar e até tomar o mercado e quebrar essas empresas. Então, eles podem deixar de existir por não ter uma área de marketing bem estruturada, né. Então, por uma questão de sobrevivência e competitividade, as empresas têm realmente que ter um olhar cada vez mais sofisticado para essa área. E é uma área que tem que ficar cada vez mais complexa, né, porque hoje você tem muitos canais, você tem muitas possibilidades, você tem a voz nas redes sociais, que as marcas conversam com as pessoas, e como você dominar, né, esse ambiente em que as pessoas estão livres para falar o que elas quiserem, para colocar a percepção delas, para cobrar de vocês, né, para cobrar das marcas um posicionamento. Então, hoje você tem um mercado cada vez mais complexo e que exige muita inteligência, muita preparação, profissionais multidisciplinados, né, assim, de muitas formações diferentes, expertises diferentes. Então, é muito mais complicado hoje, né? Então, quem fica numa forma amadora vai perdendo espaço e vai deixar um gap aí que prejudica, né, a sustentabilidade do negócio.
Aqui na abertura da nossa entrevista, eu citei, resgatando aqui a frase do Abelardo Barbosa, Chacrinha: quem não se comunica se trumbica. Em tese, todos sabemos dos benefícios da comunicação, da propaganda, mas você avalia que as empresas algumas empresas engatinham nesse quesito aqui no Ceará, ou também uma avaliação nacional? É uma avaliação nacional. A gente vê aqui no Ceará também empresas de porte que teriam ali uma oportunidade, um espaço de crescimento muito interessante, mas que ainda estão, né, um pouco acuadas, né, que tem um espaço aí de trabalho a fazer, né, um dever de casa importante aí que traria um resultado muito maior, né? Mas é uma questão de amadurecimento, é uma questão de tempo, né? E muitas vezes isso acontece na dor, né? Na hora que chega um concorrente grande, aí a agência sai correndo, aí a empresa, né, sai correndo atrás do resultado, né? Atrás do prejuízo, digamos assim. Mas tem sim a maioria das empresas ainda tem um gap no cuidado ali, né? Na atenção na área de marketing, de ser conduzida de uma forma mais profissional. Estava me lembrando aqui, o Yuri até me citando aqui, que ainda seguimos a cultura das empresas familiares, onde vem de avô, de pai, pro filho, e muitas vezes, não, isso aqui a gente leva assim mesmo. Esse tipo de modelo já está desgastado há muitos séculos, né? Pois é, inclusive no momento que a gente vê um caminho, né, de empresas abrindo capital no IPO, esse é um ponto que é muito cobrado, né, que a empresa seja profissionalizada, que tenha um conselho, que tenha um comitê ali, comitês gerenciais, né, administrativos, enfim, para que a empresa tenha independência profissional, né, e não esteja ali como um cabide de empregos para famílias, né. Os familiares têm que mostrar muita competência para estar dentro da empresa, né. A gente vai fazer um pequeno intervalo, peço licença a você, eu sei que você tem muitos compromissos como a CEO de competência, mas a gente precisa, por conta do mercado, faturar aqui. É justo. E a gente volta já continuando, porque inclusive queremos saber, a pandemia chegou a afetar o mercado de comunicação, de marketing? Já. De volta com o JJ Entrevista, conversando com a fundadora da Advance, Elisiane Colares, uma das maiores. A Advance é uma das maiores agências independentes do país, que começou, como ela falou, em 1995, expandiu, hoje assina comunicação de empresas nacionais e internacionais, e é um orgulho para a gente saber que é de uma... Você é cearense mesmo, né, Elisiane? Filha de paraibanos, mas cearense. Nordestina, né? Nordestina é sinal de uma nação realmente de competência. Me diga uma coisa, a gente sabe que existem estratégias de divulgação, nas quais a aplicação de marketing serve para atrair clientes. É comum realmente, nesses tempos pós-modernos, a gente ativá-las. Como é que se faz hoje em dia planos de marketing que as empresas precisam estarem adaptadas já que você falamos que você trabalha com o mercado internacional, para que haja expansão também das empresas do regional para o nacional e para o plano internacional? Interessante isso que você está falando, essa pergunta. O cliente aí internacional global que a gente atende, que é a Angola Cables, né? Eu conversando com o diretor de marketing deles, que é um português, né? E uma das observações dele é como as empresas no Brasil não expandem para outros países, né? O Brasil se isola muito. Então, uma das coisas que ele mapeia é que o Brasil ainda tem muito mercado interno a se explorar e as empresas acabam se acomodando aqui dentro, né? Mas isso é uma oportunidade, né, que deveria ser, inclusive, uma política pública, né, porque é de muito interesse que a gente exporte para outros países, que a gente tenha marcas fortes em outros países, e com a internet, com, né, vendas online, enfim, tem muita possibilidade. Você vê como é que chegam grandes marcas
que a gente admira, que a gente compra, né? Que a gente muitas vezes entra naquela síndrome, né, do viralatismo, e a gente dá valor, né, à marca estrangeira, e a gente tem tantos produtos muito bons produzidos aqui, que tem valor de mercado e que a gente poderia estar exportando e trazendo divisas, né, gerando emprego aqui, né? Então, a gente tem muitas oportunidades que precisam estar no radar das empresas brasileiras, a gente precisa aprimorar o caminho dessa exportação, né? Como é que se faz essa exportação e como é que uma política pública de estímulo a esse tipo de, essa expansão de mercado. E aí o marketing é fundamental, né? Porque quando essa experiência que a gente tem com Angola Cables, né? Que a gente cria campanhas que vão para outros países, que a gente precisa criar em inglês, a gente precisa criar em inglês da África do Sul, que eu preciso em português de Portugal, e a gente começou a fazer parcerias, né, com profissionais de outros países para a gente não pecar nessa regionalização da comunicação. É um aprendizado muito interessante. Então, a gente tem caminhos, a gente tem mão de obra, tem talento daqui, com oportunidade muito grande de exportar isso para o resto do mundo, né? Não só no trabalho da comunicação, como também na venda dos produtos, né? Na venda dos serviços, enfim, de tudo que a gente tem para oferecer. Tem muita oportunidade por aí que a gente está deixando na mesa e estão perdendo espaço para multinacionais, né? Não querendo criar aí um conflito com as multinacionais, porque elas estão fazendo algo que a gente deveria estar fazendo, né? Então tem espaço e a comunicação, hoje a gente consegue, por exemplo, muito facilmente trabalhar, por exemplo, soluções digitais, né, que vão também para todos os lugares, enfim. Tem muita possibilidade, né? O céu é o limite aí para a gente crescer nessa frente, e é uma pergunta muito interessante, porque eu acho que tem que ter essa provocação, a gente tem que refletir e ampliar os horizontes, né, de todos os empresários e da economia, enfim, conseguir enxergar bem mais longe do que a gente está enxergando hoje. Aliás, a acomodação dessas empresas contraria até mesmo a possibilidade desse acesso ao mercado latino-americano. A gente deu as costas à nossa latinidade, que tem uma área propensa a acessar produtos brasileiros. Nosso foco visa sempre o mercado além-mar, chegar em locais onde muitas vezes são mais dimensionados técnica e tecnologicamente falando, do que você que tem produtos que poderiam estar sendo negociados, colocados no mercado latino, tão próximos a nós, não é isso? Pois é. Uma das leituras também que se faz é que, como a gente é muito grande e a gente é distante, né, de outros países, é diferente de você quando está na Europa ali, que os países são menores, então está todo mundo pertinho, é como o Ceará está para Recife, né, o Ceará está para Pernambuco, né, Fortaleza está para Recife, assim como o Paris está para, né, para Madrid, enfim, para outros, é tudo muito mais perto, então eles têm uma troca ali que facilita muito por conta da distância ser mais curta. Por outro lado, a gente não pode negar que o trabalho da União Europeia foi fundamental, né? E eu espero que a retomada aí, né, do Mercosul também seja um caminho muito interessante para a gente abrir essas fronteiras, né? Porque realmente a gente tem irmãos aqui que tem muita troca e que tem muita riqueza, enfim. Mas aí a gente volta a ficar sempre olhando aqui. A gente poderia olhar aqui e olhar, né, para o mundo inteiro, que é isso que fazem as grandes corporações e que acabam tomando um espaço fantástico do nosso mercado, né? A gente valoriza muito as marcas e a fama da marca, a gente está disposto a pagar mais caro por marcas que têm mais fama, e é isso que faz a rentabilidade do negócio, a marca contribuir para a sustentabilidade financeira do negócio, quando as pessoas estão dispostas a pagar mais caro por uma marca, pela fama da marca, né, pela credibilidade que aquela marca constrói. Mas o céu é o limite, né? Eu diria, o planeta, vamos dizer assim, né? O planeta é o limite, a gente tem que estar atento e eu acredito que na hora que os empresários, enfim, as empresas conseguirem olhar para isso de uma forma mais... conseguir expandir mais o seu pensamento, a gente consegue ampliar esse radar, né?
E já já a gente vai estar além do planeta, quando começar civilizações a portarem Marte, na Lua. O Elon Musk aí já tá... Já tem, o Elon Musk, né, que já tem o desejo de realmente estar presente nesses locais. Mas a gente passou por uma crise epidêmica, a pandemia, que deve ter trazido também, afetado o mercado publicitário ou não? Com certeza, a gente teve aí vamos dizer, uma aceleração, né, da digitalização da comunicação. Nossa, rimou tudo, né? Mas a gente tinha um momento de que o digital era muito importante, mas quando veio a pandemia, ele ficou soberano, né? Então a gente teve que redirecionar todas as nossas energias para, durante a pandemia, trabalhar o mercado digital. As soluções digitais foram muito mais demandadas. E depois que a pandemia foi se arrefecendo, a gente teve que voltar num outro patamar de posicionamento em relação às soluções digitais. Ao mesmo tempo, as empresas tiveram que administrar, aprender, né, incorporar um aprendizado em lidar com o trabalho à distância. A gente tem muitos profissionais ainda que trabalham à distância, e isso é um desafio, porque é um desafio de comunicação interna, né, de conseguir trabalhar em equipe, em time, né, e o trabalho da gente é um trabalho muito colaborativo. Então trabalhar sem estar ali olhando no olho, sem estar ali acompanhando de perto o dia a dia, você tem algumas perdas, ou a gente não estava acostumado a isso, e isso são desafios, né? Mas eu diria que a gente foi forçado a incorporar aprendizados de novas tecnologias, e isso deixou a gente muito mais preparado, né? Digamos assim, quem conseguiu sobreviver àquele caos saiu daquilo mais forte, porque para sobreviver, a gente teve que incorporar, né, novos conhecimentos, enfim. E no final, eu diria que a gente saiu mais seguros, né, de estar entendendo mais, de ter soluções ali na mão, de ter testado, né, muitas coisas, muitas soluções, campanhas digitais, enfim, que geraram resultados para os clientes, enfim. Então, foi um impacto muito grande. Eu diria que foi assim um divisor de águas, né, na história, como talvez foi a gripe espanhola 100 anos atrás, né? A gente teve um impacto aí muito louco. E parece que o mundo anda assim, né? O mundo tem capotado, né? Como dizem alguns, né? Não gira mais, né? Na verdade, a própria pandemia também auxiliou a que o mercado digital começasse a despertar a atenção dos empresários, como você bem avaliou. Agora eu perguntaria, esse aprendizado citado por você, aprendizado empresarial para o mercado à distância, está hoje num patamar apreciável no Ceará em relação a outras áreas do país? Sim, hoje tanto a gente contrata pessoas, né, de outros estados. Então hoje a Advance tem uma equipe em São Paulo, a gente tem pessoas no Rio de Janeiro, a gente tem pessoas em Recife, né, a gente tem pessoas no Mato Grosso trabalhando para a gente. Então a gente tem uma equipe que está no Brasil, como também a gente vê profissionais do Ceará que estão sendo contratados por grandes corporações, né, de até outros países, né. Então eu diria que o mercado de trabalho ficou muito mais globalizado e tem sido algo muito interessante, né? Difícil, né? Volto a dizer, eu tenho dificuldade ainda de trabalho à distância. Eu sou da geração do olho no olho, de sentar, né? De ter ali o abraço, né? De ter o momento ali mais humano, né? Da presença. Acho que eu ainda estou naquela fase da evolução humana que a gente precisa se aglomerar, né? Por falar em evolução, Pois não, conclua, desculpa. Enfim, mas tem sido um grande aprendizado e eu gosto de desafios, né? Eu ia falar exatamente que gosta da evolução humana, porque ela também tem um senso no papel social da empresa dela, é tão importante que ela recebeu o certificado Fundação Abrinq como empresa amiga da criança. Como é que se faz esse papel social, humanitário de uma empresa como a Advance?
Eu diria que o primeiro ponto é a gente não... Eu acho que quando a gente está ali numa empresa, e é lógico que a gente tem ali o objetivo de ter lucro, eu acho que a gente tem que ter um limite, algo que você tem que ter muito claro do que é o que se precisa, do que é que você pode fazer, né? Quais são os seus limites para ter esse lucro, né? E aí, enquanto a gente está ali trabalhando muito e tendo metas, né? A gente lida com pessoas, né? Nós somos humanos e a gente vive numa sociedade muito desigual, e a gente tem que ter essa consciência de como a gente não está numa bolha, né? A gente está convivendo com as pessoas, a gente está vendo as pessoas na rua, a gente está inserida ali numa sociedade que a gente tem que estar preocupada com isso, e todas as pessoas que trabalham com a gente, elas estão espalhadas na cidade, elas convivem em bairros de níveis vamos dizer assim, de riqueza diferente, enfim. Então, eu acho que a gente tem que nutrir isso nas pessoas. Eu acho que isso é muito da essência da comunicação também, né? A gente pensar nas pessoas, pensar na sociedade, pensar em como a gente pode contribuir para ter uma sociedade mais igual. E isso, inicialmente, para que a gente pratique a nossa humanidade. Mas, no final, eu sempre acredito que isso tem uma lei de um retorno muito mais positivo, e as empresas ganham muito mais quando elas estão numa sociedade mais igual, né? Você tem mais renda, você tem mais acesso ao consumo, né? Então, isso acaba sempre se voltando para um círculo virtuoso de crescimento, né? E de convívio mais humano, né? Eu pelo menos penso muito isso e me questiono o tempo inteiro se todas as condutas que eu faço no dia a dia são dignas, né? São humanas, porque eu acho que a gente vem aqui não é só para ganhar dinheiro, né? A gente tem está aqui por outras missões que a gente tem que estar abraçando e nutrindo a sociedade nesse sentido, né? Alimentando esse espírito em todas as pessoas que você possa tocar ali, na sua capacidade de contatos, né, que você possa ter. Eu acho que a gente tem que trazer isso o tempo inteiro, e a comunicação, essencialmente, essencialmente a gente conversa com pessoas, né, e a gente não está aqui só para vender marcas. Às vezes a publicidade ela é muito cobrada, né, a publicidade faz as pessoas comprarem o que elas não precisam, né, a publicidade mente, né? A publicidade vende coisas que não são verdade. Então, eu prefiro acreditar e trabalhar o tempo inteiro com o compromisso de levar uma comunicação que seja verdadeira, né? E que a gente possa tocar, inclusive, as empresas que a gente atende, os nossos parceiros, com algo mais humano, com mensagens positivas, para a gente ter um mundo melhor. Eu acho que isso é algo que eu não abro mão. Eu trago isso como um valor, né, pessoal e para a empresa que eu fundei, né? Nada melhor do que a gente encerrar uma conversa dessas com a edificante mensagem deixada pela Elisiane Colares, situando-se como uma pessoa que está interessada também em promover o melhor progresso em torno de si, não apenas para o seu bolso, para si própria, mas também desenvolver etapas de construção humana. Eu achei fabuloso o que você falou. Obrigada. E gostaria de agradecer a essa sua oportunidade de conversar e conhecer um pouco mais dessa figura tão conhecida entre nós da comunicação. Só a título de ilustração, eu tenho mais de 50 anos, quase 100 anos no rádio, 200, sei lá. E eu me lembro da propaganda que mais de um cliente de uma emissora, a primeira emissora que eu trabalhei em Fortaleza, que ele chegava e dizia: não, quem vai fazer o texto sou eu. E fazia um texto que era quase 5 minutos para colocar no rádio de 30 segundos. Não, mas eu pago. Uma pessoa dessas que hoje em dia não mais existe no mercado, porque dava para sentir que ela não tinha muito avanço por conta exatamente da sua apropriação de querer ser. Não, quem faz o anúncio sou eu, quem vai gravar se possível sou eu mesmo. E aí, infelizmente,
a empresa dele ou dela, da pessoa, não mais existe nas ruas e no mercado de Fortaleza. Não vou citar o nome, que é apenas só para citar uma ilustração de como o mercado mudou, mas há 100 anos atrás, na Idade da Pedra, que o rádio era movido a carvão, eu já convivi. Nonato, só um registro, se você for fazer uma análise, quantas grandes marcas a gente teve aqui no Ceará que morreram, né? Exatamente. É muito triste. Exatamente. Muitas marcas que fizeram sucesso e tudo, mas Grandes, se prenderam ali, né, em não avançar em termos de conhecimento, de competência, enfim, e foram ficando para trás e perderam o mercado e hoje sumiram, né? É uma pena. Faltou exatamente a aptidão mental de alguém que procurasse uma Elisiane Colares para dar movimentar. Um grande abraço, muito obrigado. Grande abraço, pela obrigada, atenção. gente. Tudo de Tudo bom. de bom. Nós conversamos com Elisiane Colares, fundadora da Advance, uma das maiores agências independentes do país. 10h40 agora.